Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar textos persuasivos, ok? Tá aí o texto, vocês terão isso aí em mãos, né, virtualmente. Não precisa só contar com a minha explicação, que vocês também podem fazer a tomada de decisão de vocês aí. E o que é texto persuasivo? Texto persuasivo é nada mais que fazer com que o leitor tome uma decisão. Vai fazer o quê? Concitar o leitor. O que é concitar? Sei que não é um termo muito usual no seu dia a dia, mas o verbo concitar é nada mais, nada menos do que estimular a você tomar uma decisão. Partindo desse princípio, vamos trabalhar um pouco sem rodeio, já que o português do professor Célio é um português sem rodeio. A gente tem que destravar. A gente vai destravar como? Fazendo exercício. Ok? Tá. Como já havia falado, texto persuasivo, que tem o objetivo de persuadir. Nós temos aqui um texto que tem uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Nós trabalhamos já essa questão e estamos trabalhando hoje a questão da persuasão, de você persuadir o outro. E isso fica muito evidente nos textos, nas propagandas, nos textos publicitários, ok? Vamos trabalhar algumas questões aqui para a gente fixar isso aí, tá? Bom, lido o texto, pessoal, o que você vai fazer? Sempre lembrando, você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar, tá? Mas você precisa de se esforçar aí, me ouvir, prestar atenção, né? Já que dentro da sala de aula fica um pouco difícil, mas aqui não tem jeito, você vai ter que me ouvir ou você não aprende, né? Eu já havia falado isso na outra aula, ok, galera? Então, vamos lá. A figura é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo o quê? Qual é o principal objetivo? Vamos lá, gente. Nós trabalhamos a questão da interpretação textual, tá? Nós vimos que existem alguns erros clássicos relacionados à interpretação textual, que é a redução, extrapolação, a contradição, os erros clássicos. E a gente vai trabalhar isso aqui de que forma? Interpretando o texto, ok? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bom, aquela figura lá, aquele texto que nós vimos anteriormente, tem qual o principal objetivo? Mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a ordem e o progresso? Gente, o texto fala isso? O que você acha? O texto fala que a Mata Atlântica é mais importante? A Mata Atlântica, gente, é importante, mas não é importante, não é mais importante do que a ordem e progresso, ok? Então, se você dissesse que tomasse por aqui, ó, da importância, você cairia num erro chamado redução. Você reduziria ao necessário, você falaria de menos, ok? Falaria menos do que o necessário, tá? Criticar a estética da bandeira nacional que não reflete a exatidão da essência do país que representa. Estética, o texto fala da estética da bandeira. Olha, nós aqui, se você marcasse essa opção aí, você cairia na questão da extrapolação. Você extrapolaria algo e além do que o texto está a dizer. Ok, galera? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Informar a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá. Bom, gente, o texto ali diz ou deixa nas entrelinhas que a bandeira vai sofrer alguma alteração? Não. Então, jamais você marcaria essa questão, tá? Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. É isso, gente? Olha, letra D. É a letra D, tá? E por que não é isso aqui, ó? Incentivar campanhas ambientais
ambientalista e ecológica em defesa da Amazônia. Gente, olha só, é uma contradição, não está falando de Amazônia. O texto está a falar de Mata Atlântica e não de Amazônia, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Próximo aí. Aqui nós temos as características, né, da propaganda, né? É um texto informativo, é um dos gêneros que leva a informação ao leitor, divulgado em revistas, livros, jornais, e sempre tem a intenção de deixar o leitor bem informado. Tá? Texto argumentativo, né? São as características. O texto é um texto marcado pela defesa de um ponto de vista, procurando por todos os meios que o leitor aceite a ideia. Ok? É uma das características. É um texto expositivo. Os textos expositivos possuem função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos uma propaganda, né? Temos aqui uma propaganda. A gente vai analisar esse aqui agora, através das questões que virão mais à frente, no próximo slide, ok? Vamos nessa. Na imagem acima, ou seja, a imagem lá da propaganda, dessa marca aí, que a gente não vai fazer aqui, propaganda para eles, né? Isso tem custo. Então, na imagem que você viu ali acima, vai ficar uma marca que denota a felicidade da família. O que podemos inferir dessa imagem? Bom, gente, olha só. Volta a imagem. Voltamos aqui a imagem. Ó, você vai ver aqui a marca. Vai ver a marca, né? Aqui, ó. Tudo isso aqui é um texto. É um texto não verbal. E também é um texto misto, uma linguagem mista aqui, de verbal e não verbal, porque nós temos aqui a marca do refrigerante. Então, o que podemos inferir? Podemos inferir que o ato de você consumir esse refrigerante aqui te deixa mais feliz. Mas na realidade isso acontece, gente? Na realidade isso acontece? Eu duvido que você, pelo simples fato de você consumir um refrigerante, você será mais feliz. Sim, mas a propaganda, né, a publicidade, né, tem esse objetivo, né? Então aqui, ó, podemos dizer na imagem acima, há uma marca que denota felicidade da família. O que podemos inferir dessa expressão? Que todos... Qual é a resposta que vocês colocariam? Ó, podemos inferir que todas as pessoas que consomem essa marca são felizes. Ok? Beleza? Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar o objetivo do texto. Porque todo gênero, como eu falei com vocês, cumpre com um objetivo. E nós vamos ver agora o objetivo desse texto. Quando se fala de gênero, galera, a gente está a falar de quê? O que é um gênero? Vamos refrescar nossa memória? Gênero são os textos, são todos os textos que circulam na esfera de atuação humana. Então, aquele texto lá é um gênero. Como eu sempre falo, a receita, a propaganda, a publicidade, o conto, a crônica é um gênero textual. Esse aqui é o quê? É uma propaganda que tem um objetivo, ok? Beleza? Vamos lá. O objetivo é promover uma ideia. Galera, tem esse objetivo de promover uma ideia? Que ideia? Então, já se percebe que a letra A pode ser excluída, ok? Motivar os clientes, o objetivo é motivar os clientes, o objetivo da propaganda ali é motivar alguém, também
Não. Ok? Falar sobre a importância de ser feliz. Olha a extrapolação. Olha a extrapolação. O texto fala da importância de você ser feliz? Não. O texto aqui tem o objetivo de quê? Venda. A propaganda tem o objetivo de vender. Ok? Fechamos essa? Tranquilo aí? Vamos embora. Quinta questão. Podemos dizer que esse texto é uma propaganda? Justifique a sua resposta. É uma propaganda? Por que é propaganda? Qual a resposta que você tem que colocar aí? É uma propaganda por se tratar de todas as características. Aí você vai lá e vê as características. E que tem o objetivo de quê? De convencer o leitor. Ok? Convencer o receptor. Aí a gente já cai na questão dos elementos da comunicação, que a gente vai trabalhar mais adiante, ok? Daqui a pouco eu falo sobre os elementos da comunicação, beleza? Próximo. Se você fosse utilizar o código verbal escrito, qual modo verbal você utilizaria para chamar a atenção de alguém? Levando em consideração que temos os modos imperativo, subjuntivo e o que, gente? Indicativo. Beleza? Então são os 3 modos verbais. Imperativo é o modo da ordem. Subjuntivo é o modo da dúvida. E o indicativo é o modo da certeza. Vocês sabem disso. Eu já falei para vocês. Ok? Se esqueceu, não tem problema. Não é nenhum crime esquecer isso. Tá? Você só não pode deixar de estudar isso aí. Se esqueceu, volta lá no seu livrinho, na gramática. Volta lá nas explicações anteriores, que você vai descobrir o que é isso. Eu não sei o que são os modos verbais. Tem pesquisa aí no Dr. Google, professor Google. Nós temos youtuber, ok? Então, se a minha explicação aqui está sendo suficiente, você tem toda a liberdade para visitar outros canais onde você possa aprender isso aí, ok? Fechamos mais uma? Tranquilo? Vamos nessa. Vamos lá. Presta atenção, pessoal. Com relação aos textos publicitários, marque a alternativa que melhor define seus principais objetivos. Aqui nós estamos a falar novamente de objetivo desse gênero textual, ok? Todo texto cumpre, tem um objetivo, ok? Vamos lá. Letra A. Presta atenção. Vamos trabalhar a questão da redução, extrapolação e contradição. Beleza? Redução, extrapolação e contradição, que são os 3 erros clássicos na questão da interpretação textual. Ok? Depois a gente vai falar um pouco de pragmatismo, mas aí, entendeu? Vamos devagar, né? Vamos devagar. A gente vai chegar lá, tá? Vamos lá. A. Os textos publicitários têm o objetivo de divulgar as produções literárias e não literárias escritas pelos publicitários. Gente, pelo amor de Deus, o texto publicitário pode até divulgar uma produção literária e não literária, mas esse não é o objetivo, ok? Então aí você vai reduzir, seria um erro de redução, um erro de interpretação chamado redução, ok? Aí você volta lá ver o que é redução, ok? Beleza? Vamos lá. B. Os textos publicitários têm o objetivo de informar os leitores a respeito das atualidades econômicas e políticas dos estados e municípios. Olha só. Gente, poderia até pode até acontecer que um texto publicitário venha divulgar essas questões aí. Mas não é só isso, o objetivo não é só esse, ok? C. Letra C. Os textos publicitários têm o objetivo de vender, ou pode ser ou alternativo, né? Tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço
e ou convencer os leitores. Pode ser isso, gente? Vamos lá. Então a gente está aqui entre a C. A gente já excluiu a A e a B. Beleza? Estamos agora na C. Vamos para D. Os textos publicitários têm o objetivo de conscientizar as pessoas com relação às campanhas de saúde pública, de vacinação contra o mosquito causador da dengue. Olha, que extrapolação! Extrapolou. O texto publicitário pode até existir, mas não é esse o objetivo. Ok, galera? Vamos lá. Os textos publicitários têm o objetivo de anunciar quais são os produtos em oferta nos supermercados de médio e grande porte. É isso, gente. Olha, que loucura. Então, se você perceber direitinho, querido aluno, querido estudante da língua portuguesa, ou amante da língua portuguesa, se você perceber direitinho, você vai ver que só pode ser a letra C, ok? Convencer os leitores. Bom? Eu vou secar um pouquinho aqui o meu rosto. Vamos nessa. Então, próxima questão. Com relação, assinale a alternativa correta com relação aos principais suportes de veiculação dos textos publicitários. Gente, pode ter dúvida disso aqui, suporte. O que é suporte? Suporte é o local onde é fixado esse texto, esse gênero textual. Onde ele aparece é o suporte. Então ele pode aparecer onde? Os textos publicitários são veiculados em revistas de jornais impressos. Pode até ser, né? Mas é só isso? Também não. Então você cairia em qual erro? Redução. Tá? Então a gente já eliminou a A. Não é só isso. B. Os textos publicitários circulam apenas na internet, em sites e blogs. É só na internet? Sites e blogs? Também não. Reduziu. Outra questão da redução aí. Ok, galera? Tranquilo? C. Os textos publicitários são veiculados em livros didáticos para que os professores possam utilizá-los como hipertexto e ensinarem aos alunos a desenvolverem um texto cuja função da linguagem é apelativa. Meu Deus do céu. Até na função da linguagem apelativa até está certo, né? Que o texto publicitário tem essa função. É a função de apelar, fazer com que você fazer você tomar uma decisão, né? Ter uma tomada de decisão, ok? Vamos lá. Mas não é só isso. Os textos publicitários são os outdoors encontrados ao longo das ruas e avenidas das grandes cidades, alertando as pessoas com relação aos cuidados com a saúde e alimentação. É só isso, galera? É só isso? Não. O comando da questão, o que é comando? Galera, presta atenção. O comando da questão é isso aqui, ó. Isso aqui é o comando. Não diz isso. O comando da questão, o que o examinador pede ali, está aqui na letra E. Os textos publicitários são veiculados em televisão, internet, rádio, jornais, revistas, outdoor, pontos de ônibus, postos de iluminação pública, ou postos de iluminação pública, etc. Ok, galera? Beleza? Bom, para falarmos da questão de texto publicitário, é necessário a gente abordar um tema muito interessante e posso afirmar para vocês que esse aqui é um bônus que eu estou dando para vocês, estou oferecendo para vocês. Tá? Já estamos na reta final, e a reta final de 2020, então já se aproxima 2021 e lá vamos ter que
né, seguir a nossa caminhada em meio às dificuldades, mas não pode parar. A vida não para, porque o tempo não nos espera. O tempo é um dos maiores inimigos nossos. E ele corrói a nossa beleza e as nossas finanças. Então não podemos esperar. Então, resumindo, eu quero preparar vocês para encarar lá o 8º ano, ok? Já vou oferecer esse aqui de bônus. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Então, as funções da linguagem. A gente viu no outro slide a questão das funções da linguagem. O que é função da linguagem? Então, olha, função da linguagem marca a intenção do emissor, tá? Do autor. Essa é a função, o objetivo da função da linguagem, tá? Então, toda função marca a intenção. Então, nós temos aqui, ó, os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Então, para cada elemento da comunicação, está voltado uma função da linguagem. Nós temos uma função da linguagem, tá? Ok? Então, vamos nessa. Se a função da linguagem está voltada para o emissor, isso aqui são os elementos da comunicação, tá? Os elementos da comunicação. Emissor. O que é elemento da comunicação? Gente, pessoal, são os elementos necessários para existir a comunicação. Se eu sou o emissor aqui, ó, eu estou a falar aqui e vocês estão recebendo aí do outro lado a mensagem. Então eu tenho o emissor e vocês são os receptores. Mas só isso basta? Não, eu tenho que ter a mensagem. E a mensagem que eu estou a enviar agora para vocês é o quê? É a mensagem sobre o quê? A disciplina de língua portuguesa. Eu tenho um código, eu tenho um canal e tenho um contexto, que é a informação. Beleza? Então, se a mensagem, se a linguagem está focada no emissor, a função é emotiva. Ok? Se está focada no receptor, a função é conativa, aí você pode escrever aí, ou apelativa. Beleza? Se está focado na mensagem, a função é poética. Se está no código, é metalinguística. Se está no canal, qual é o canal que eu estou usando aqui agora? Qual é o canal? Qual é o canal, gente? Eu estou para emitir essa mensagem para você. Verbal, né? Através da internet, não é isso? Não é o canal? Nesse momento, que vocês estão recebendo essa informação através da internet, não é isso? Então, o canal. Qual é o código? O código verbal, é o código verbal falado, mas tem a gesticulação também, são códigos, ok? Eu estou a falar aqui, estou gesticulando, tá? Eu falei do canal, a função referencial. É o referente, é a informação que eu estou a levar para vocês, ok? Voltando aqui. Se é emotivo, ok, estou centrando a linguagem no eu. Ó, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu gosto muito de recitar, que é uma parte, um fragmento de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe. E a minha vida está completa. Olha, eu estou focando a mensagem no eu. Ok? No receptor, ó, compre, beba aquele refrigerante, olha. Vê que eu estou fazendo com que o leitor ou receptor tome uma decisão. Então é uma função o quê? Conativa ou apelativa. Beleza? Com o tempo, como isso aí é um bônus, não se preocupe. Com o tempo você vai aprender de forma que é muito fácil. Se você não fixar bem isso aí, não se preocupe, que isso aí é bônus, ok? Vamos aqui, olha só. Então nós temos esse texto aqui.
que está centrado na linguagem verbal e não verbal, ok? Vamos lá. Sabe-se que não há função da linguagem única no texto. Partindo desse princípio, escreva abaixo a função da linguagem predominante no texto. Bom, gente, a gente viu que ali tem uma função. Volta. Vamos lá. Aqui, ó. Presta atenção. Que classe gramatical é isso aqui? Daí a necessidade de você entender classe gramatical. Isso aqui é o quê? É um verbo, não é? Não é verbo? Olha lá, hein? Se você não, ainda não domina essa questão, é necessário voltar lá. É necessário que voltemos para não pular etapas. Então você tem que entender que isso aqui é um verbo. Senão não dá para ir adiante. Ok? E se não entendeu, não tem problema. A gente pode, numa outra oportunidade, gravar uma aula aí para a gente falar sobre isso, ok? Aí a gente pode falar de ortografia, pode falar de acentuação, pontuação. A gente vai abordar todos esses temas aí, tá? Vê que aqui é o verbo. Então, vire. Eu estou centrada a mensagem aonde? No receptor. Está centrado no receptor. Qual é a função da linguagem? Função da linguagem. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Centrada no receptor, a função da linguagem é conativa. Repito, escreva aí, pode ser o nome, pode ser conativa ou apelativa. Ok? Sabe-se que não há, já respondemos aqui, função conativa. Em cada produção de um texto, subjaz. O que é subjaz? Subjazer. Então, está, né, algo está escondido, subjaz. Está nas entrelinhas, ok? Subjaz uma intenção ou intenções. Diante dessa afirmativa, discorra abaixo o objetivo do autor. Então, a gente vai estar a trabalhar a questão do objetivo. Você pode falar com as suas... Qual foi o objetivo do autor ao escrever aquele texto que a gente acabou de ver? Ok? Beleza? Eu não vou falar aqui, porque é fácil, você vai entender perfeitamente. Né? Então é só você escrever aí na hora de realizar as suas atividades. Vamos lá. Qual a função da linguagem presente na frase? Ligue agora. Não perca essa oportunidade. Qual é a função da linguagem, galera? Olha, a mensagem está focada em quem? No receptor. Está focada no receptor? Quando a mensagem, né, está focada no receptor, nós temos qual a função? Função expressiva. A expressiva pode ser também emotiva. Trabalha a expressividade do eu. Emotivo vem do eu, vem de emoção. Também é expressiva. Eu esqueci de falar lá que a emotiva também pode ser chamada de função expressiva, ok? Metalinguística. O que é a função metalinguística, galera? Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Que se você for estudar para um concurso ou qualquer prova que caia, que cobrem funções da linguagem, normalmente, pessoal, cai a apelativa e a metalinguística. Isso aí é experiência de quem já fez alguns concursos, né? E que conhece bem o assunto. Estou a falar com vocês porque senão não estaria, se eu não conhecesse bem o assunto, eu não estaria aqui a falar, ok? Então, metalinguística. O que é meta? É mudança. Ó, presta atenção, como isso funciona? A gente não vai se aprofundar muito nessa questão, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, que metalinguística, eu vou citar um exemplo para você entender bem, ok? Metalinguística é o código falando do próprio código. Por exemplo, o dicionário,
a função da linguagem do dicionário é a função metalinguística. Por quê? É a língua portuguesa versando sobre a própria língua portuguesa. Poderia ser a língua inglesa, né? Poderia ser o inglês, né? No dicionário de inglês, ou seja, a língua inglesa falando da própria língua, ok? Por exemplo, a língua portuguesa, a disciplina de língua portuguesa, toda ela é metalinguística. Por quê? Eu uso o português para falar da própria língua portuguesa, ok? Então, quando eu falo assim, ó, substantivo é uma classe gramatical que nomeia os seres. Não só os seres concretos, mas também algo abstrato que esteja no seu pensamento. Isso é substantivo. Verbo. Verbo é uma classe gramatical que denota ação, estado, fenômeno da natureza. Não é que nós aprendemos? Isso é verbo. Adjetivo. São os que qualificam, né? E não só os que qualificam, que dá a ideia também de lugar, de estado. Então, adjetivo só expressa qualidade? Não, gente. Não é, a gente já viu isso. Por exemplo, ó, fulano é brasileiro. Ó, brasileiro é um adjetivo gentílico, não é? Então, eu posso dizer que brasileiro é qualidade? Não, galera, não é. Fulano está bem. Olha, bem é uma qualidade? Não, não é qualidade, é um estado no qual se encontra determinada pessoa. Agora, se eu dissesse assim, ó, fulano é uma pessoa boa. Ó, bondade já é uma qualidade, cara. Não é um estado. Porque quem é bom mesmo. Quem está bom, entendeu? Há uma mudança de estado, entendeu? Então, o adjetivo não só explica a qualidade. Isso tem que ficar muito bem claro. Ok, galera? Então, a língua portuguesa é toda metalinguística. Função fática. Função fática. Ó, fática é testando, né, o canal. Então, também não é. Ok? A gente não vai se aprofundar muito, não. Mas não é. Então, a gente só pode dizer que a função da linguagem é apelativa ou conativa. Ok? Fechou? Vamos lá. Temos esse texto aí. A gente não vai perder muito tempo aqui lendo todo esse texto, porque até parece que a gente fez uma adaptação aí para lançar na plataforma. Houve uma adaptação aí, mas aqui a gente vai trabalhar do jeito que está, ok? Vamos lá. Próximo. Qual o significado... Volta, por favor. Qual o significado da expressão só para poder curtir? Qual o significado da expressão só para poder... Ó, gente, percebam aqui que essa linguagem aqui, olha aqui, ó. É formal ou não formal? Linguagem não formal, linguagem informal, né? Formal, qual é a linguagem formal? Linguagem formal é aquela que obedece os rigores, né, das normas gramaticais, ok? Então, qual o significado da expressão só para poder curtir? O que você acha? Só para poder curtir, só para aproveitar, né, aquele momento. Aí você vai colocar com as suas palavras. Não tem o certo nem o errado. O importante é você entender essa questão. Ok? Beleza? Que sentido a palavra malandramente dá à história contada na música? Malandramente. Gente, olha só. Antes da gente trabalhar... Com licença, deixa eu secar aqui um pouco o rosto. Vamos lá. Antes da gente trabalhar a questão em si aqui, número 11, a gente vai voltar lá a falar um pouquinho de morfologia, tá? Quando eu falo de morfologia, galera, o que vem à mente? Olha, é necessário isso ficar bem claro para vocês. Porque se eu falo assim, ó, qual a classe gramatical de malandramente? Olha, cara, se você falar que é um objeto direto, olha, cara, isso não é morfologia. É uma adjunta adverbial, isso não é morfologia. Isso é sintaxe. Então,
a gente tem que trabalhar, e eu vou trabalhar com vocês, numa outra oportunidade, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre os níveis da linguagem. Os níveis da língua portuguesa. Que nós temos, ó, o nível morfológico, o nível sintático, o nível fonológico, o nível pragmático. Então, a gente vai trabalhar os níveis, ok? Então, para que isso não aconteça, de você trocar morfologia por sintaxe, a gente tem que trabalhar, a gente vai trabalhar a questão dos níveis da língua portuguesa, ok? Mas aqui, o que está pedindo aqui essa questão? Qual o sentido? Malandramente. O que é malandramente? Né? Espertamente, né? Uma pessoa dá uma de esperto, não é isso? Então, galera, não tem o certo, é uma questão também que tem que ter uma coerência. Se você colocar aí com uma coerência, algo inteligível, que dá para entender, beleza, será aceito, tá bom? Então você vai resolver aí. Voltando para a questão da morfologia, eu posso dizer que malandramente é o quê? É um advérbio. Malandramente é um advérbio. Advérbio de que tipo de advérbio? Advérbio de modo, o modo como a pessoa se comportou. Olha, e como que eu sei que o advérbio? Lembra que eu toquei na questão dos modificadores da língua portuguesa. Quais são os modificadores da língua portuguesa? Perdão, aí vai ter um ruído ali, ligou um carro ali fora agora, mas vamos seguir aqui a nossa aula aqui, tá? Talvez tenha alguma interferência, mas vamos seguir, tá? É um advérbio. Então nós temos, voltando a falar que me tirou um pouco a concentração, os modificadores da língua portuguesa. Quais são os modificadores da língua portuguesa, queridos? Os modificadores são adjetivo e advérbio. O adjetivo modifica o substantivo, o advérbio modifica o verbo. Modifica o adjetivo e o próprio advérbio. Ok, galera? Então, esses são os modificadores da língua portuguesa. Olha, se você entender, se você conseguir entender isso, já é um meio caminho andado, já é um passaporte recheado para você conseguir entender os rudimentos da gramática normativa e, consequentemente, falar melhor e escrever melhor, entendeu? É um ponto crucial que você tem que entender, tá? E na questão do malandramente, presta atenção, como isso funciona, dos modificadores. O advérbio modifica o verbo, é ou não é? Então, aqui, ó, ela chegou malandramente. Então, fulana chegou malandramente. Olha, qual é a classe gramatical de fulana? Fulana é substantivo próprio, né? Digamos lá, Aninha, ou Joãozinho, substantivo próprio. Chegou, qual é a classe gramatical de chegou? Verbo, né? O verbo chegar, né? O verbo de ação, verbo de ação. Porque nós temos o verbo de ação, temos o verbo de estado, né? E fenômeno da natureza, beleza? Então, chegou malandramente. Esse malandramente está voltado, está se referindo, está atrelado ao verbo ou ao sujeito da substantivo? Não tem dúvida de que está centrado no verbo. Então, chegou malandramente. Então, esse malandramente modifica o verbo. Então, quem modifica o verbo? O advérbio. Beleza? Tranquilo? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter contribuído significativamente para o crescimento de vocês. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado.